Olá, pessoal! Bem-vindos à primeira lição do nosso guia TDAH e Gênios. A gente vai começar com uma ideia. Uma ideia que pode, de verdade, mudar tudo. E se aquelas dificuldades que tanta gente enfrenta, sabe? E se elas não forem uma falha de caráter, mas sim uma questão de hardware? Olha só, tudo começa com essa tensão, né? Uma frustração que para muita gente é bem familiar. A sensação é a seguinte: a mente é potente, é capaz, mas os resultados simplesmente não acompanham. É como ter um motor de Fórmula 1 debaixo do capô que por algum motivo não engata a marcha. Fica só no barulho sem sair do lugar. Frustrante, né? Pois é. E isso nos leva direto ao primeiro ponto da nossa análise de hoje, que é justamente esse, o paradoxo mente-resultado. Dá uma olhada nesse contraste que visualiza bem o conflito. De um lado, a gente tem todo o potencial, um pensamento que voa, que é rápido, abstrato, uma força incrível para criar estratégias, para enxergar sistemas, para juntar ideias complexas. Mas, aí vem a realidade, né? A dificuldade para simplesmente começar uma tarefa. A sensação de que o tempo, sei lá, evaporou. E no fim do dia, as conquistas parecem totalmente desproporcionais a todo esse talento. E aí, qual é a resposta padrão para isso? Como é que a maioria das pessoas tenta resolver esse impasse? Bom, elas acabam caindo no que a gente pode chamar de a armadilha da disciplina. O roteiro é aquele clássico, sabe? Aquela vozinha interna que fica repetindo: ah, eu deveria só tentar mais forte, eu preciso ter mais foco. É essa crença de que a força de vontade, pura e simples, é a peça que está faltando no quebra-cabeça. Mas, vamos fazer uma pausa aqui para uma reflexão sincera. Quantas vezes essa estratégia de só preciso ser mais disciplinado funcionou de verdade, a longo prazo? Para a maioria das pessoas a resposta é quase nunca, né? Vira um ciclo vicioso, um esforço gigantesco que leva ao esgotamento e, claro, a mais frustração. E é exatamente aqui que a gente chega na mudança de paradigma no ponto central desta lição. A questão não é falha moral, a questão é o hardware. O pulo do gato é esse: enxergar essas dificuldades não como falhas de caráter, tipo, isso é preguiça, é falta de seriedade, sabe? Mas sim como propriedades operacionais de um tipo específico de sistema nervoso. O problema não é quem a pessoa é, a questão é como o sistema dela funciona. E quando essa ficha cai, a consequência é poderosa. Com essa nova moldura, com esse novo jeito de olhar, qualquer ajuste de comportamento deixa de ser autopunição, sabe? Aquela coisa de eu não me esforcei o bastante. E passa a ser engenharia. A gente para de se culpar e começa a se perguntar: ok, como eu posso desenhar um sistema que funcione com o meu cérebro e não contra ele? Ok, mas que propriedades são essas, afinal? Vamos dar uma olhada mais de perto nas propriedades do sistema. Existem alguns comportamentos que são chave aqui. A fricção de ativação. Sabe aquela barreira invisível, quase física, para começar uma tarefa? É isso. Depois, a deriva do tempo. Aquela sensação de que as horas simplesmente sumiram, sem a gente nem perceber. E, claro, a caça à novidade. Aquela necessidade constante de estímulo que faz qualquer rotina parecer uma tortura. Quando a gente olha por esse ângulo, soa bem mais como uma característica mecânica do que um defeito pessoal, não acha? E é aqui que o conflito fica escancarado. De um lado, você tem um cérebro que é movido a interesse, a desafio, a novidade. Ele responde a recompensas imediatas. Do outro, o mundo do trabalho moderno que exige o quê? Priorização, consistência, tarefas repetitivas e recompensas que muitas vezes estão mais longe no futuro. É um choque de sistemas. É como tentar rodar um software super criativo num sistema operacional feito para planilhas. Simplesmente não bate. Tudo isso nos leva, então, à nossa conclusão prática: a gente precisa de mais engenharia e menos culpa. E para começar a aplicar essa mentalidade, que tal uma pequena microauditoria pessoal? São 3 perguntas simples para ajudar a fixar essa nova perspectiva. Primeiro, em que situações a crença de que isso é um problema moral ainda aparece? Segundo, quais desses padrões de comportamento parecem ser mais mecânicos do que realmente pessoais? E por último, em que momento essa nova explicação ajudou a reduzir o sentimento de culpa? E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão final. E se o verdadeiro desafio nunca foi a autodisciplina? E se, na verdade, o problema for o design do sistema que está ao nosso redor? Essa é uma pergunta que não tem resposta fácil, mas só o fato de fazê-la já abre uma porta para uma forma completamente nova de pensar sobre trabalho, produtividade e, o mais importante, bem-estar.